Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Para todos, muito boa noite. Este é o especial informação que a SBT transmite todos os dias, de segunda a sexta-feira. Hoje estamos... É a segunda vez esta semana, Ricky, hein? O que é sempre bom estarmos aqui hoje. É, para comentar as coisas, não é? Então, que tenham uma noite satisfeita, uma noite feliz. Hoje é sexta-feira, um bom fim de semana para já. E não se esqueça que a hora vai mudar no domingo, não é? Assim é, Luís, domingo, sábado para domingo. Menos uma hora, correto? Bem, mas vamos então às notícias. Os ex-combatentes ou viúvos já podem pedir em Portugal um passe social para transporte. O passe é válido para as regiões, mas com algumas restrições para fora das mesmas. Os ex-combatentes e os viúvos podem solicitar a partir de hoje o passe gratuito. Basta deslocar-se à loja do operador de transporte da sua região e preencher o requerimento de adesão. Cada beneficiário só tem direito a um título de graça, mas a medida aplica-se em todo o Portugal. De acordo com o Instituto de Mobilidade e dos Transportes, o requerimento de adesão terá de ser preenchido e entregue nos balcões dos operadores de transporte público. Além do cartão de antigo combatente ou do cartão de viúvo ou viúva, o beneficiário terá de apresentar o cartão do cidadão e um comprovativo da morada fiscal da sua residência habitual. Embora seja gratuito, o ex-combatente terá de carregar ou ativar o passe todos os meses nas máquinas ou nas lojas onde se compram as assinaturas mensais. No entanto, nada pagará por isso, desde que não exceda o território definido. Existe, de facto, um limite territorial para a oferta. Fora das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, o Governo oferece os títulos que permitem deslocações até 32 km. Caso necessite de uma assinatura mais abrangente, terá de pagar a diferença. Nas áreas metropolitanas e noutras áreas urbanas, a regra é fornecer o passe municipal. Poderá optar pelo título de 3 zonas, que também custa 30 euros. Se preferir o metropolitano do Porto e em Lisboa, terá de pagar a diferença, 10 euros por mês. Esse pagamento adicional só não se aplicará a quem tiver mais de 65 anos ou estiver reformado, porque tanto no Porto como na capital, os passos metropolitanos para reformados têm desconto e custam 30 euros. Ricky, tu que estás muito envolvido em questões de ex-combatentes, por exemplo, as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos e que tencionam radicar-se em Portugal e que são ex-combatentes, já passam a ter mais benefícios. Correto, Luís, e há vários benefícios que estão subjacentes a esse cartão de antigo combatente. Portanto, nós iremos desenvolver esse tema porque há várias coisas com o qual pode tirar, portanto, vantagem. Agora, este a nível de transportes é muito bom, porquê? Porque qualquer deslocação dentro daquele limite que queira fazer é uma mais-valia, sabendo quanto custam os transportes em Portugal. A partir dos 65 anos de idade, então, como reformado, é que não paga absolutamente nada. A primeira vacina contra o cancro na mama, triplo negativo, vai ser testada em humanos. Foi desenvolvida por um grupo de cientistas de Cleveland, aqui nos Estados Unidos, e o primeiro ensaio clínico já está a decorrer. Uma vacina contra a forma mais agressiva e mortal do cancro da mama vai ser testada em humanos. O objetivo é que a vacina combata o desenvolvimento do cancro da mama triplo negativo, o qual não corresponde ao tratamento hormonal ou medicamentoso, sendo apenas prevenido através de mastectomia. Até agora, lembra a Business Insider, o desenvolvimento deste tipo de vacina estava limitado ao trabalho de laboratório e ao estudo com animais. O ensaio clínico, que incluirá 18 a 24 pessoas, só vai ter em conta as sobreviventes deste tipo de cancro em estágio inicial, mas que apresentem risco de recorrência. A vacina terá como alvo uma proteína em particular, a lactalbumina, que geralmente acompanha a doença. Ao todo, serão dadas 3 injeções, cada uma com um intervalo de 2 semanas, sendo que os investigadores vão começar por dar doses reduzidas. O aumento das dosagens será precedido de uma cuidada monitorização. Thomas Budd, o principal investigador, explicou que o estudo deverá ficar concluído em setembro de 2022 e é financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A vacina, garantem os investigadores, tem potencial para ser aplicada a outros tipos de tumor.
Ricky, acho que esta é uma boa notícia para as senhoras, porque um teste ao câncer da mama é extremamente doloroso, segundo os relatos das senhoras, não é? E é difícil de suportar. Portanto, uma vacina será entendida como, digamos, como um alívio para elas, não é? Sim, Luís. Para elas e para eles. É uma prevenção, acima de tudo, e tudo aquilo que é prevenir um potencial problema é bom. Eu quero referir que muitos destes estudos só são possíveis devido aos avanços técnicos que tivemos com a vacina da Covid-19. Porque, além de terem sido dados milhares de dólares para esse estudo, permitiu também um alargar da ciência a outro ramo. Isto é um claro exemplo que devemos confiar na ciência, é um claro exemplo que a tecnologia deve e pode estar ao serviço. Isto é a mesma coisa que sair de Newark num automóvel para Elizabeth e encontrar no caminho várias coisas boas ou vários aspectos positivos que se vai tirando dessa viagem. Foi o que aconteceu exatamente com essa descoberta. Essa descoberta que, como referiu muito bem a Catarina na peça, poderá levar a outros ramos, a outras doenças cancerígenas. Portanto, eu diria que, no meio de tudo isto, Luís, é um primeiro passo para que amanhã possamos estar muito melhor. Mas não são só as vacinas. Não. A Pfizer, por exemplo, está a desenvolver um comprimido contra a Covid-19. A farmacêutica garante que o Paxlovid reduz significativamente as hospitalizações e mortes em doentes que estão em risco elevado de doença severa. Do ensaio clínico, nenhum participante havia sido vacinado. Contudo, deixou alerta de que o sucesso do remédio não é motivo para não tomar a vacina. A farmacêutica Pfizer anunciou esta sexta-feira que o comprimido experimental que está a desenvolver contra a Covid-19 reduziu o risco de hospitalização e de morte em 89% nas pessoas de maior risco que ficaram infectadas com o SARS-CoV-2. Em comunicado, a Pfizer explica que o medicamento administrado seguia um plano de toma de 5 dias, bloqueando a enzima de que o SARS-CoV-2 precisa para se replicar. O efeito foi de tal forma impressionante que um comitê independente que monitoriza os ensaios clínicos recomendou que o processo parasse antes de tempo. Os participantes no estudo foram pessoas com um diagnóstico positivo de infecção, com sintomas leves a moderados e que tivessem pelo menos uma condição médica associada a um maior risco de desenvolverem doença severa. Os resultados podem, por isso, apenas aplicar-se a esse grupo de maior risco. Segundo o comunicado, o Paxlovid, como se chama o antiviral, reduziu significativamente as hospitalizações e mortes em doentes que estão em risco elevado de progredir para doença severa. A análise provisória mostrou uma redução de 89% no risco de hospitalização ou morte relacionada com a Covid-19. Metade da amostra recebeu o medicamento e a outra metade um placebo. Entre as 389 pessoas que tomaram o fármaco, foram reportadas 3 hospitalizações e nenhuma morte. Já entre as 385 que receberam o placebo, houve 27 hospitalizações e 7 mortes. O comprimido deverá vir a poder ser prescrito assim que forem detectados os primeiros sintomas, ou em caso de exposição ao vírus, potencialmente ajudando os pacientes a evitar doença severa que podem levar à hospitalização e morte. Os efeitos secundários foram sobretudo leves e semelhantes entre quem recebe os fármacos e quem tomou o placebo. Segundo o The Washington Post, a Pfizer já começou a produzir o medicamento e espera ter fabricado mais de 180 mil embalagens até ao final deste ano. Se aprovado, este seria o segundo comprimido antiviral já desenvolvido. A Merck anunciou há um mês que o medicamento que produziu, o Molnupiravir, cortou o risco de hospitalização ou morte em metade, igualmente em doentes de alto risco. E há uma coisa que me agrada muito tanto na Merck como na Pfizer, é que estas empresas farmacêuticas já anunciaram que vão distribuir estes comprimidos por países com poucas possibilidades financeiras de obter vacinas. Por outro lado, Ricky, é importante saber que quem não gosta de vacinas poderá, embora não substitua, optar por esta opção. Sim, Luís, mas o que é bom fomentar e referir aqui uma vez mais é que a vacina continua a ser a medida mais que deve ser utilizada para prevenir. Quero lembrar também que as pessoas que contraíram a doença
e que foram vacinadas podem voltar a contrair o vírus. Portanto, é bom que essas medidas preventivas sejam entendidas. Porquê? Porque quando uma pessoa contrai o vírus e está vacinada, os riscos de ficar hospitalizado, de ir para um ventilador, de estar em cuidados intensivos, diminuem drasticamente. E aí é que as pessoas têm que entender a dinâmica da vacina. Estes medicamentos, se forem espalhados pelo mundo, também resolvem o problema. Também resolvem o problema, mas a vacina continua. Claro. Imaginem o que é que seria a Europa hoje sem vacina. Exatamente. Mesmo assim, a situação está complicada na Europa. Autoridades da Organização Mundial de Saúde alertaram esta quinta-feira que a Europa registrou um salto de mais de 50% nos casos de Covid-19 no mês passado. Estes números fazem com que o continente volte a ser o epicentro da pandemia em todo o mundo. O continente europeu está novamente no epicentro da pandemia, com vários países a registrar um recorde de infectados. A Organização Mundial da Saúde explica as razões. No balanço acumulado, há 78 milhões de casos de Covid-19 na região europeia, mais do que no Sudeste Asiático, Mediterrâneo Oriental, Pacífico Ocidental e África juntos. Estamos mais uma vez no epicentro. Porque é que a Europa e a Ásia Central estão a enfrentar casos crescentes em 4 semanas consecutivas? Há 2 razões. Primeiro, cobertura vacinal insuficiente. Segundo, o relaxamento da saúde pública e das medidas sociais. A nova vaga não se fica apenas pelos países de leste. A Covid-19 está a ganhar força na Bélgica, em Itália e na Alemanha, onde nas últimas 24 horas morreram 154 pessoas infectadas e foram registadas 32 mil novas infecções. Na Áustria apertam-se medidas. Em restaurantes ou cabeleireiros só pode entrar quem tiver certificado digital da Covid-19. A Alemanha é um dos países europeus que registra mais infecções pelo novo coronavírus. Hoje, o número ultrapassou os 33 mil casos. A Alemanha registrou esta sexta-feira 37.120 novos casos de infecção por coronavírus, o segundo recorde diário consecutivo, e o Centro de Controlo de Doenças alertou que as pessoas não vacinadas enfrentam agora um risco muito alto de infecção. O número das últimas 24 horas compara com o de quinta-feira, quando foram registados 33.949 casos, o que, por sua vez, superou o recorde anterior de 33.777 novas infecções, estabelecido em 18 de dezembro do ano passado. Embora seja possível que os números tenham aumentado devido ao maior número de testes e relatórios atrasados após o feriado regional de segunda-feira em algumas das áreas mais afetadas, eles confirmam um aumento constante nas infecções nas últimas semanas que colocaram a Covid-19 novamente nas manchetes dos jornais da Alemanha. A taxa de inflação do país já ultrapassou o ponto mais alto, atingido durante um pico de casos na primavera, embora ainda esteja aquém do pior índice de dezembro, de acordo com os números de hoje. O Ministro de Saúde da Alemanha pediu que as vacinações de reforço sejam intensificadas, que fossem feitas verificações mais frequentes de vacinação das pessoas ou do status do teste e que fossem exigidos testes em todo o país a funcionários e visitantes de lares de idosos. Na Alemanha, altamente descentralizada, os governos estaduais são os principais responsáveis por impor e afrouxar as restrições. Os Países Baixos voltam a usar máscara para travar a Covid-19. O governo anunciou o regresso de algumas medidas para conter a propagação da epidemia e a crescente pressão sobre os hospitais. As máscaras estão de volta e o certificado digital Covid ganha força nos Países Baixos. Estas são algumas das medidas anunciadas esta terça-feira pelo governo neerlandês para conter o agravamento da epidemia e a crescente pressão sobre os hospitais. Com uma média semanal de mais de 7.600 infecções diárias e quase 140 mil casos ativos, Mark Rutte disse não ser uma surpresa para ninguém o novo endurecimento da mensagem. O governo dos Países Baixos tem de voltar a pedir mais sacrifícios porque as infecções e os internamentos estão a subir rapidamente, afirmou o primeiro-ministro ainda interino, enquanto não é formada uma nova coligação de governo num momento sensível para o país e num dia em que foram anunciadas mais 7.700 infecções
e 18 mortes. O regresso das restrições, sobretudo nos espaços fechados, já era por isso esperado. Este neerlandês está de acordo, não vê outra opção. Admite a culpa de todas as pessoas por terem menosprezado a Covid-19 e diz que este é o resultado, o regresso das restrições. O primeiro-ministro Mark Rutte apelou à calma entre os cidadãos num país dividido e marcado por forte oposição às restrições e ao certificado Covid. Na Bulgária, por fim, as autoridades apelaram à mobilização nacional para a vacinação. O país com a menor taxa de vacinados da União Europeia, apenas 25%, anunciou mais 310 mortes esta terça-feira, um novo recorde. Dos quase 25 mil óbitos com Covid-19 na Bulgária, mais de 90% eram pessoas não vacinadas. Curiosamente, eu estava a ver aqui no Facebook comentários sobre o número de mortos e infectados aqui no estado de New Jersey. O Ricky Durante tem os pormenores, o que é que se passa neste estado? Ok, em New Jersey, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registradas 20 mortes, 1.205 casos. Há a registrar que a média dos últimos 7 dias decresceu 8% em relação a uma semana atrás e decresceu 30% em relação a um mês atrás. Como referimos anteriormente, neste momento o epicentro da pandemia está na Europa. Não quer dizer que daqui a 2 ou 3 meses não esteja aqui novamente como esteve aqui há 2 meses atrás. Exatamente, é uma situação que é preciso ter em conta. É preciso ter em conta, Luís, e mais importante, quando falamos em prevenção e em vacinas e quando falamos em tornear os efeitos desta pandemia, é que ela vai e vem. Ela, como dizem os americanos... Acabam os anticorpos, estamos tramados. Portanto, a vacina torna-se fundamental porque não é para evitar que haja um contágio, é para evitar a severidade desse contágio. Mas se não atingirmos aquela imunidade de grupo, claro, hoje está aqui, daqui a 2 meses voltará aqui e andaremos nesta situação, sabe-se lá quanto tempo. E como é que estamos em Portugal? Em Portugal, nas últimas 24 horas, mais 9 mortes, 1.289 novos casos relacionados com a Covid-19. O número de internamentos desceu, já a taxa de incidência aumentou ligeiramente. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 9 mortes e 1.289 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 345 doentes, menos 12 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 66 doentes, menos 7 do que na quinta-feira. Por regiões, o Norte registrou mais 369 casos. No Centro, somaram-se hoje 301 infecções e 2 vítimas mortais. Lisboa e Val do Tejo contabilizou mais 461 casos e 6 mortos. No Alentejo, confirmaram-se mais 23 infectados e 1 morte. Já o Algarve somou 88 novas infecções. Nas regiões autónomas, os Açores registaram mais 12 contágios e a Madeira mais 35 novos casos. A taxa de incidência subiu e é de 106,1 a nível nacional e de 105,6 no continente. O RT, ou índice de transmissibilidade, está em 1,04 a nível nacional e 1,03 em Portugal continental. Está a situação em Portugal. Agora vamos para Aveiro, que é a terra de muitos dos nossos telespectadores e que foi uma das cidades mais fustigadas pela pandemia em Portugal. A nossa colega Pinky esteve à conversa com a empresa de passeios do barco Moliceiro, Aveiro no Coração, que nos conta como é que sobreviveu durante os meses de confinamento. Em Aveiro, os passeios de barco Moliceiro são um ex-libris da cidade e do distrito. Embora seja uma atividade ao ar livre, com as restrições impostas desde 2020, o setor sofreu bastante com a pandemia da Covid-19. A empresa Aveiro no Coração, responsável por passeios de barco na Ria de Aveiro, foi uma das mais afetadas. Contudo, o verão deste ano foi bem mais animador. Em relação ao verão passado, notámos alguma melhoria. Mais pessoas a visitarem a cidade do que no ano anterior, ainda não chegámos aos números antes da pandemia. Em comparação aos outros anos, mais pessoas de cá, cada vez menos estrangeiros, mas cada vez melhor em relação ao ano anterior. E notou-se realmente que as pessoas
procuraram mais e notava-se que andavam mais relaxadas em relação, obviamente, ao ano anterior. A empresa tinha iniciado a atividade no início de 2020 e deparou-se logo com o fecho após 3 meses devido à pandemia. Ou seja, tivemos muito tempo fechados. Espero que as coisas comecem a melhorar e que para o ano seja um ano como tivemos em 2019, antes da pandemia. O futuro permanece ainda incerto, mas cheio de esperança, e que em breve nos possamos voltar a reunir entre águas dos canais da Ria de Aveiro, a bordo do belo, emblemático e tradicional Moliceiro. As fronteiras americanas reabrem já segunda-feira, dia 8, aos turistas, e as alfândegas preparam-se para receber milhões de pessoas que querem viajar para os Estados Unidos. No último mês, as alfândegas americanas participaram em treinos para estarem preparadas para o grande fluxo de viajantes que vão chegar aos Estados Unidos através dos aeroportos e portos de entrada terrestres. O governo aumentou a carga horária de trabalho dos agentes e também o número de trabalhadores. Para quem viaja é importante que tenha à mão o comprovante de vacinação para o caso de o agente o solicitar. É obrigatório que o viajante tenha esse documento. Com o fim das restrições de viagens, as autoridades esperam um fluxo impressionante de viajantes com longas filas. Todos terão de ter muita paciência, diz a direção da alfândega. De acordo com o comunicado da Casa Branca, todos os viajantes maiores de 18 anos deverão estar completamente vacinados contra a Covid. Os demais, inclusive as crianças, devem mostrar um teste negativo para o vírus feito 3 dias antes da viagem. As companhias aéreas também estão a alertar os viajantes para terem paciência para as longas filas, já que os funcionários terão de verificar toda a documentação antes de autorizar o embarque ou o desembarque. No dia 8 vai ser bonito e nós vamos tentar saber nesse dia como é que vai ser a chegada das pessoas aos Estados Unidos, Ricky, não é? Sim, Luís, vai ser bom estarmos no aeroporto e tomarmos o pulso àqueles que depois de 19 meses podem vir aqui aos Estados Unidos. Lembro, Luís, que muitos desses turistas não são turistas, são pessoas que têm aqui familiares, que possivelmente não têm a situação regularizada e que se tornou mais fácil viajarem e visitarem eles aqui do que vice-versa. Portanto, é bom, vamos ver como é que as coisas vão decorrer, porque nos aeroportos nesse dia vai Vão ser fazer assim, não é? muito complicado. Exatamente. Ou então deixar ajoelharem-se e darem um beijinho no sol, não é? Como fez o Papa, não é? Quando chega a um país. Welcome to America. Welcome to America. Os Estados Unidos anunciaram hoje o lançamento de um fundo global para a defesa de jornalistas. Autocratas e oligarcas empregam muitas vezes uma tática brutal para matar peças jornalísticas que não lhe agradam. Processam jornalistas até que desistam do assunto, e isto é muito grave. Os Estados Unidos anunciaram o lançamento de um fundo global para a defesa de jornalistas, destinado a profissionais da comunicação social, alvo de ações judiciais. O anúncio foi feito hoje pela administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Samantha Power, em Washington, que defendeu o reforço das democracias por ocasião do aniversário da agência. O Fundo Global vai oferecer apoio monetário a jornalistas para sobreviver a alegações de difamação ou para deter políticos nas tentativas de processar repórteres, referiu Samantha Power. A diplomata considerou que as ameaças à democracia estão em constante evolução e só podem ser prevenidas com inovação e renovação do apoio aos jornalistas. Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação, divulgado esta semana, 62 jornalistas foram assassinados no ano passado. Segundo o mesmo documento, publicado no Dia Internacional para Acabar com a Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, 2 de novembro, cerca de 1.200 jornalistas foram assassinados no cumprimento do seu dever entre 2006 e 2020, com 9 em cada 10 casos a ficarem impunes. Um jovem de 16 anos morreu 2 dias após ter sido baleado na cabeça numa paragem de autocarro na Geórgia. O suspeito é um rapaz de 17 anos que foi interceptado pela polícia no mesmo bairro, a cerca de 48 km a nordeste de Atlanta. O suspeito foi detido sem direito a fiança. Um estudante norte-americano de 16 anos morreu ontem, 2 dias após ter sido baleado na cabeça numa paragem de autocarro,
enquanto esperava pelo transporte escolar no estado da Geórgia. O suspeito é um rapaz de 17 anos. Segundo o tenente Parker, do departamento de Lawrenceville, o alarme soou no bairro de Saddle Shoals pelas 6h30 da manhã, quando alguém ouviu um tiro e viu uma criança deitada na rua, pelo que foram enviados oficiais da polícia ao local. O tenente adiantou que um jovem de 17 anos aproximou-se do rapaz de 16 e baleou-o na cabeça. A vítima, que ficou em estado crítico, foi transportada para o Northside Hospital Unit, acabando por falecer. O suspeito, por sua vez, foi interceptado pela polícia no mesmo bairro, a cerca de 48 km do nordeste de Atlanta, onde ocorreram os disparos. O rapaz foi detido e acusado de agressão agravada e posse de arma, sendo que as acusações estão sujeitas a alterações dependendo do estado da vítima. O atirador já tinha sido acusado de agressão agravada e posse de arma. Havia um historial de desentendimentos entre suspeito e vítima, com ambos a conhecerem-se da escola que frequentavam. O suspeito foi detido, agora sem direito à fiança. E estávamos exatamente eu e o Ricky a conversar sobre isto e a comentar como é que é possível que uma criança de 16 anos mate outra de 17 anos. Mas cada vez mais estes casos são frequentes em praticamente todo o país, Ricky. Sim, Luís, é uma problemática que tem a ver com a facilidade com muitos destes jovens têm armas ou têm acesso a armas. Mas o que me chama a atenção aqui é o facto de este jovem, portanto o suspeito, já ter sido detido anteriormente por uso indevido de armas, em qualquer caso é indevido, porque devia estar referenciado, não é? Tinha que estar referenciado e, mais importante, se aconteceu mais do que uma vez, era previsível que isto viesse a acontecer. Então eu acho que tem que haver medidas imediatas para evitar esta situação. Portugal e o Canadá vão colaborar mais para tentarem resolver a situação dos trabalhadores indocumentados da construção civil. Os dois países querem que este projeto piloto seja um sucesso e que depois possa ser alargado a outras províncias. Devemos dizer e informar também que o Canadá precisa mesmo de trabalhadores imigrantes, na medida em que a sua extensão permite que isso aconteça. E, sobretudo, porque praticamente metade do país é completamente gelado e muitas vezes até inabitável. 50 graus Fahrenheit negativos são frequentes em muitas áreas do Canadá onde é preciso gente para trabalhar. Das 500 vagas disponíveis, apenas 129 estão preenchidas. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou hoje, no Canadá, que ambos os governos vão colaborar mais para tentar resolver a situação dos trabalhadores indocumentados da construção civil. Berta Nunes está de visita oficial ao Canadá, onde tem agendado vários encontros com líderes comunitários portugueses, políticos luso-canadianos e visitando também vários postos consulares e cidades onde os portugueses marcam presença. Após ter estado ontem em Winnipeg, esta quinta-feira a governante reuniu-se em Ottawa com os deputados federais luso-canadianos Alexandre Mendes e Peter Fonseca e com Catherine Scott, a vice-ministra adjunta associada da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá. O novo programa piloto destinado a trabalhadores da construção indocumentados entrou em vigor no dia 30 de julho de 2021, terminando a 2 de janeiro de 2023, assim que as 500 candidaturas para residência permanente sejam recebidas no Ministério da Imigração. Este programa de imigração veio substituir um outro que entrou em vigor no princípio de janeiro de 2020, sendo exigido, entre vários critérios, que os trabalhadores da construção civil tenham entrado legalmente no Canadá, com residência temporária, ou que tenham residido no país pelo menos há 5 anos seguidos na data do pedido. Segundo adiantou Berta Nunes, o governo canadiano percebeu que havia alguns obstáculos para a legalização desses trabalhadores, nomeadamente com as exigências em relação à língua, no comprovativo do rendimento e em relação à forma como entraram no país. Dados do recenseamento canadiano de 2016 revelam que existem no Canadá 483.610 portugueses e luso-descendentes, ou seja, 1,4% da população do país. A maioria dos portugueses encontra-se no Ontário, 69%, no Quebec, 14%, e na Colômbia Britânica, 8%. Maria de Jesus Rendeiro, mulher de João Rendeiro, terá relevado ao ex-banqueiro do BPP, está na África do Sul, avançou a RTP.
A prisão domiciliária de Maria Rendeiro, como sabe, é mulher do ex-presidente do BPP. Eu vou fazer um comentário que não gostava nunca de fazer e que já me apetece fazer há várias semanas, mas por uma questão de decoro não tenho feito. Mas hoje vou perder a vergonha e vou dizer. Pá, eu conheço João Rendeiro praticamente desde os tempos em que eu era jornalista estagiário. Tive sempre uma péssima impressão dele. Péssima. Infelizmente confirmada. Com esta história toda do BPP e a fuga e não sei o quê. Mas ainda fiquei mais horrorizado quando vi que o indivíduo se pirou de Portugal e deixou cá a mulher. É uma coisa que já me faz impressão. Mas pronto. Vamos lá à história de Maria Rendeiro. Isto é uma novela que, pelos vistos, ia correr mal. A segunda parte da novela, a sequela, né? Já foi João Rendeiro que se pirou. Parece que as autoridades descobriram que estava a preparar uma nova fuga de Maria Rendeiro, assim como fazer desaparecer algumas coisas, alegadamente, estou a dizer aquilo que apareceu publicado. E que, inclusive, ela terá tido conhecimento deste desvio de obras de arte que depois foram vendidas, coisas que valiam centenas de milhares de euros. Já agora, a propósito disso, parece que a multa foi só de 1000 euros, não é? É com coisas destas depois que a Justiça descredibiliza em Portugal. Mas, enfim, parece que quando as autoridades lá foram, estavam a preparar-se para levar outras coisas e também a preparar uma fuga. Bom, ainda bem que as autoridades desta vez, ao que tudo indica, chegaram a tempo. Deixa-me acertar aqui o microfone para não estar a fazer barulho. Ainda bem que desta vez as autoridades chegaram a tempo, porque senão nós, daqui a dias, estávamos aqui a carpir uma nova novela, a dizer como é que foi possível que tivesse acontecido pela segunda vez. E se for verdade que alguns dos factos foram revelados, compreende-se o facto de a senhora ter ficado em casa, presa, mas com pulseira eletrónica. Agora vamos ver se não acontece com alguns indivíduos que já ficaram com pulseira eletrónica e depois se eclipsaram. Uma coisa é certa, muita água ainda vai correr por baixo destas pontes, que há ali muita coisa mal explicada. E ainda sobre esta história de João Rendeiro, as autoridades judiciárias parece que fizeram rusgas ou buscas na casa do motorista de João Rendeiro. E encontraram lá extensa documentação, ou provas, ou lá o que foi, sobre o rastro das offshores. Bom, é de facto espantoso ver como é que foi preciso que a imprensa, nomeadamente a televisão, e aqui o crédito vai todo para a Sandra Felgueiras, que no 6/9 da RTP, há semanas divulgou toda aquela história do envolvimento, aquela teia de motorista de João Rendeiro, com e as compras de casas e depois os usufrutos por 15 anos, não sei o quê, à mulher de João Rendeiro. Bom, o crédito vai todo aqui. Mas é de facto espantoso verificar que foi preciso toda esta novela e todo este enredo para as autoridades avançarem. I wonder, fico-me a perguntar muitas vezes porque é que esta inércia, sobretudo em casos como este, que são casos graves. Não há dúvida de que o Camilo tem razão. Ele pirou-se e deixou a mulher para trás, não é? Coisa que não se faz. Não se faz e prova bem, como disse o Camilo. Agora, quando ele diz que era a pessoa. Quando a mulher dele diz que ele está na África do Sul, será que está? Aí é que é o problema. Esse é o cerne da questão agora, não é? Essa é uma questão. Bem, eu vou falar da Web Summit porque está nos últimos, digamos, no epílogo, ou foi já. Teve um impacto económico abaixo do esperado na economia portuguesa. Hoje estava o Presidente da República, juntamente com Cristina Ferreira, também no Web Summit. Foram eles que praticamente fecharam e gerando menos emprego, este Web Summit, e menos receitas fiscais do que inicialmente estava previsto. As novas previsões apontam para uma queda de receitas superior a 40%. A Web Summit teve uma quebra de rendimentos superior a 40% em relação ao esperado em anos anteriores. A conclusão é de um estudo do Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia, que revela que a Feira de Tecnologia rendeu menos a Portugal do que o previsto entre os anos de 2016 e 2019, a última edição para a qual existem dados. O Ministério da Economia continua, no entanto, a ressalvar o impacto positivo da Web Summit. As vantagens económicas, defendem os autores do estudo, podem mesmo vir a ser maximizadas com uma descentralização da cimeira tecnológica em pequenos eventos por todo o país. Ainda esta quarta-feira, um relatório da CIBS revelava que no dia anterior, quase 22 mil compras tinham sido efetuadas no recinto. A gestora do multibanco registra um consumo médio de 10,60 € em pagamentos realizados com cartões de 95 nacionalidades,
76% dos consumos foram efetuados por estrangeiros. São mais de 4 dezenas os países que se juntam à maior aliança internacional com o objetivo de eliminar progressivamente o carvão das políticas energéticas. Ainda assim, alguns dos países mais dependentes do carvão, enquanto fonte energética, entre os quais a China, a Austrália e os Estados Unidos, não se comprometeram com essa aliança. O governo britânico anunciou esta quinta-feira que mais de 40 países comprometeram-se com o fim do uso do carvão nos próximos anos e que 11 instituições financeiras vão fazer parte desta aliança. O secretário de Estado britânico para a Energia diz que o mundo está a avançar na direção certa, mas há um grande obstáculo ao entusiasmo de Londres. Alguns dos países mais dependentes do carvão, como a China, a Austrália e Estados Unidos, não se comprometeram. Espero muito sinceramente que os países levem a sério este confronto com a realidade e que apresentem uma proposta firme e detalhada sobre o que vão fazer a seguir para combater as alterações climáticas. São precisas regras para o acompanhamento e a transparência do acordo, mas também um acordo entre partidos para ações como plantar árvores, apoiar os transportes elétricos e sair do carvão. Os ambientalistas da Greenpeace presentes na COP26 já alertaram que o texto do compromisso continua muito aquém da ambição que é necessária. A Cimeira do Clima das Nações Unidas dedica-se esta quinta-feira aos temas da energia, da transição para fontes renováveis e do abandono progressivo dos combustíveis. A ONU pede uma transição energética rápida, justa e inclusiva. É o problema do carvão, que é um problema grave, como toda a gente sabe, como o fóssil, que polui e contribui para o problema do clima. Aliás, o restaurante Old Lisbon em Miami usa carvão, mas é só para os churrascos. É uma coisa que eu posso garantir. Eu estou em contacto, e estamos em contacto já com o restaurante Old Lisbon em Miami, porque faz esta semana 30 anos de existência. Houve, de facto, uma grande evolução, porque já são 3 restaurantes. Houve um cuidado muito grande em evoluir na confecção da cozinha regional portuguesa, na sua forma original, sempre com produtos de qualidade e com excelentes chefes. Não podemos esquecer-nos do Carlos, não é? O outro Carlos, que é o dono do restaurante, o Carlos Silva, já fez estes restaurantes ou construiu-os há 30 anos. E a primeira pergunta que eu faço ao Carlos é esta: qual é o segredo destes 30 anos de sucesso do grupo Old Lisbon? O segredo acho que é tentar representar da melhor maneira possível a nossa gastronomia, porque acho que no Old Lisbon, desde o princípio, que tentámos pôr os nossos pratos típicos, fazer com que as pessoas se sintam em casa quando vão lá, dar o melhor atendimento possível, ter a maior variedade possível de pratos portugueses. Acho que essa combinação de ter uma equipe fantástica, de termos uma representação boa dos pratos portugueses e esse serviço, e fazer com que as pessoas se sintam em casa quando vão aos restaurantes do Old Lisbon, acho que isso é o principal, que faz com que a gente tenha tido tanto sucesso durante 30 anos. Os 2 últimos restaurantes são um espelho do sucesso do primeiro, correto? Sem dúvida, sem dúvida. É uma oportunidade, é outra cidade, casualmente perto de onde eu vivo, sempre gostei, sempre pensei em ter lá um. E o Old Lisbon, o original, tem 30 anos, não é? Faz agora 30 anos. Este South Miami tem 11 anos e em Sunny Isles tem 5 anos. Olha, estão por aí muitos portugueses que eu sei que visitam o teu restaurante assiduamente, mas tens maioritariamente muitos brasileiros e russos que te visitam assiduamente. Tens ideia do que é que eles preferem na cozinha portuguesa? Ok. A grande maioria... Primeiro, os russos é no terceiro restaurante que eu abri, em Sunny Isles, porque é uma comunidade muito grande de russos. No Coral Way, este que estamos a celebrar, o original, nós temos a representação do mundo inteiro. A maior parte, eu diria, são brasileiros. Brasileiros, porque a comunidade brasileira é muito maior do que a portuguesa, temos muitos portugueses, claro,
Tem-se dado um fenómeno interessante que os venezuelanos que estão vindo para Miami desde estes problemas todos cá em Venezuela, não é? E estão sendo clientes muito assíduos do Old Lisbon, porque como há uma comunidade muito grande de portugueses lá na Venezuela, eles já estão familiarizados com a nossa gastronomia e então quando vêm ao Old Lisbon eles provam e gostam porque é os nossos pratos tradicionais portugueses. Os bacalhaus, arroz de mariscos. Nós temos uma boa variedade em carnes e peixes e mariscos. E no final das refeições há sempre um pratinho de pastéis de nata. Qual é a reação a essa iguaria? Eu acho que eles reagem como reagem lá em Portugal nos pastéis de Belém. As pessoas provam e adoram. E depois podem levar para casa. Temos umas caixinhas que eles podem levar 6 em cada caixinha. E normalmente aqueles que provam compram a caixinha, porque é realmente muito bom. Obrigado, Carlos Silva. Parabéns e felicidades para o Old Lisbon. Portanto, já sabe, eu para a semana vou lá. Almoçar ou jantar, porque é excelente, é um excelente restaurante. Portanto, um grande abraço para o Carlos e também para o Carlos, que habitualmente conversa Gabriel Abreu. Carlos Gabriel Abreu. E toda a equipa, obviamente, não só um chefe, tenho vários chefes também. Eu vou avançar para o Mesa International Film Festival, e isto é uma organização que vai decorrer este ano entre 2 e 5 de dezembro no Arizona. O talento luso-americano e português vai estar presente através da ação da Plus-Able. Carlos Ferreira dá-nos mais pormenores. Este ano, o Mesa International Film Festival vai contar com uma presença portuguesa com um sabor diferente a romantismo luso, que se vai chamar From Portugal with Love. Portanto, é um festival de cinema internacional, não são só portugueses, mas este ano coube a responsabilidade a minha empresa, que tem com a Isabel Coelho Marques, chamada Plusable, de fazer a curadoria da secção realmente só marcada e, portanto, associada ao talento português. Já temos alguns realizadores, aliás, vamos contar com realizadores tanto dos Estados Unidos, luso-americanos, como de Portugal. Portugal temos um particularmente icónico, Afonso Pimentel, também uma cara bastante conhecida da SIC. Este ano, acima de tudo, vai contar com uma presença e com um sabor a doçura portuguesa com From Portugal with Love. Carlos, quando é que o festival vai decorrer e o que é que os portugueses, as empresas portuguesas e não só, devem fazer para apoiar esta iniciativa? O festival vai decorrer entre os dias 2 e 5 de dezembro. O ano passado não foi possível realizá-lo, pelas questões de Covid. Este ano não vai também para ser cancelado. Portanto, estamos agora a correr contra o relógio, mas ainda há tempo, há empresas que se quiserem ainda patrocinar, temos alguns pacotes de patrocínio disponíveis, é uma questão de entrar em contato comigo diretamente pelo Facebook, ou pelo meu Instagram também, ou pelo contacto com a Isabel Coelho Marques. Basicamente, 2 e 5 de dezembro é isso. A mesa vai ser decorado com talento português. Cada vez mais ir a Portugal está na moda, cada vez mais a marca Portugal toca também muito aos americanos. Vemos turistas americanos, turistas de vários pontos do mundo em Portugal. E, portanto, é uma ótima oportunidade para trazermos um pouco de Portugal, neste caso, a mesa em Arizona, e informação alusiva ao turismo, alguma informação também alusiva às empresas que nos estão a patrocinar e, acima de tudo, conseguir encontrar novos mares. Neste caso não é mares, é o deserto do Arizona, mas é pelo menos um território desconhecido, e é um prazer para mim e para a Isabel, neste caso também, estamos a fazer a curadoria e levar cada vez mais longe o talento e a marca Portugal. Tragédia no Brasil. Um avião que transportava a cantora brasileira Marília Mendonça e mais 4 pessoas caiu hoje no interior do estado de Minas Gerais. Inicialmente, foi adiantado que todos os envolvidos foram resgatados com vida, mas a Polícia Civil confirmou que a artista de 26 anos e os restantes ocupantes morreram vítima do acidente. De acordo com o portal de notícias de G1, dentro da aeronave, com capacidade para 6 passageiros, estava a cantora, o seu produtor Henrique Ribeiro, o seu tio e assessor, o piloto e o copiloto.
uma situação extremamente trágica, difícil de digerir, na medida em que esta artista tinha estado recentemente em Portugal e preparava-se para vir aqui aos Estados Unidos também muito em breve. Portanto, não há dúvida de que é uma grande tragédia. Bem, Ricky, vamos ao desporto saber o que temos hoje para contar. Sim, Luís, vamos ao desporto e vamos começar com as notícias sobre o Barcelona. Xavi, o antigo médio, está de regresso ao Barcelona para suceder a Ronald Koeman no comando técnico do clube. O acordo foi comunicado pelo Al Sadd, clube que o espanhol orientava, esta manhã. Após ter feito uma carreira de luxo como jogador, onde passou mais de 20 anos no Barcelona e conquistou inúmeros títulos, Xavi dedicou-se à vida de treinador. Messi é o novo Bola de Ouro, galardão atribuído pelo jornal francês France Football. O jogador argelino ganha pela sétima vez, o jogador argentino ganha pela sétima vez o prémio atribuído pela revista France Football. A RTP apurou que o jogador já foi informado de que é o vencedor e até já deu a habitual entrevista à publicação francesa. Messi, de 34 anos, mudou-se este verão do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Na época passada, ganhou a Copa América ao serviço da seleção argentina e foi o melhor marcador da Liga Espanhola com 30 golos. Injustiça. Verdade ou mentira? Por isso é que eu me enganei no nome, porque isto é uma notícia do terceiro mundo. É do terceiro mundo. Ele devia ser, de facto, argelino, porque o que é certo é que, neste caso, não é puxar a brasa à nossa sardinha, Cristiano Ronaldo fez muito melhor do que Messi este ano, embora ele tenha ganho a Copa do Mundo. Mas, de qualquer maneira, é uma injustiça atroz. Aliás, preferia Lewandowski, que acho que é um jogador da seleção alemã com mais golos, com grande pujança física, técnica absoluta e que está a fazer um campeonato fantástico, não só na seleção, como no Bayern de Munique. Luís, o que mais me choca nesta notícia é que há sempre dois pesos e duas medidas. Claro. Há 2 ou 3 anos atrás, Ronaldo não ganhou o prémio porque não tinha sido campeão europeu. A minha pergunta é, o que é que Messi ganhou o ano passado? Pergunta respondida, não é? O plantel do Manchester United reuniu-se esta quinta-feira num almoço organizado pelo treinador Gunnar Solskjaer com o objetivo de fortalecer o espírito do grupo numa fase crucial da época para o Red Devils. Mas o convívio terminou com um percalço. Segundo a imprensa britânica, a CR7 apanhou uma multa por ter deixado o seu Range Rover mal estacionado. Ao sair do espaço, o internacional português foi surpreendido por uma multa no para-brisas do carro. Também o médio brasileiro Fred, que estacionou o seu Bentley mesmo à frente do carro de CR7, recebeu um presente da polícia. Portanto, não vale a pena ser, de facto, uma grande veleta, vedeta, aliás, peço desculpa, porque, de facto, o que é certo é que a polícia não perdoa, seja o CR7, o Messi, o Luís Pires ou o Ricky Durães, não é? Levas multa. É, exatamente. Vamos agora ao valor do dólar norte-americano em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8676, 1,1524 para o euro. Neste caso, para o real, 5,55, bastante elevado também, e 0,18 na venda. Bem, agora vamos saber qual a previsão do tempo com a nossa colega Catarina. Porque eu penso que para a semana vamos ter temperatura nos 60 e tal graus, não é? É o regresso de meia primavera. É o verão de São Martinho. É isso mesmo. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 55 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 56 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 55 graus, Boston com sol com 54 graus, Hartford com sol com 54 graus, Danbury com sol com 54 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 76 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 68 graus, Los Angeles com sol com 78 graus, São Francisco com céu nublado com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Bem, vamos encerrar o Espaço Notícias. Regressamos já a seguir com a linha aberta. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.
Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Mar, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farming Hill e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Mar. Aproximam-se as festas. Faça uma visita ao Cash and Carry do Seabra Foods no Ferry Plaza em Newark. Os produtos adquiridos em quantidades abastecem a sua cozinha e permitem-lhe poupar mais. No Cash and Carry, você encontra os produtos portugueses, brasileiros e hispanos, como bacalhau, azeites, marisco, chumol e outros a preços mais vantajosos. No Cash and Carry do Seabra Foods, não necessita de cartão de membro e só paga o que compra, porque o Seabra Foods está sempre a pensar em si e deseja-lhe umas festas felizes à sua mesa. Seabra Foods, qualidade e quantidade à sua mesa. Quem gosta de desporto não vai perder o Canto Direto, programa desportivo da SBT, no ar entre as 8h15 e as 9h15, às segundas-feiras, com a apresentação de Ricky Durães. Os resumos da jornada e a presença de comentadores em estúdio e público em geral, através do e-mail cantodireto@sbttvchannel.com. Canto Direto, rigorosamente a não perder. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico, com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351-234-383-233. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973-372-0700. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. E voltamos ao seu convívio, seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, já não há tantas dúvidas como tínhamos antigamente, basta ligar 973-264-1462, não é? Correto, e não se esqueça de baixar o som da televisão, mas Luís, hoje falámos sobre muitos e variados assuntos. O que é que, na tua perspectiva, hoje sobressaiu mais no programa? Para mim, há um ponto que é crucial, que é os avanços tecnológicos ao serviço da medicina. Quando todos começámos a discutir a veracidade e a capacidade de uma vacina, essa vacina levou-nos a estarmos hoje numa melhor plataforma virado para o futuro. Não só está mais avançada, não só pode prevenir mais situações, como também abriu caminho para que a ciência detectasse também uma vacina para o cancro da mama. Comprimidos que podem agora já ajudar e de que maneira uma pessoa que tenha complicações sérias. Portanto, eu acredito que hoje estamos muito melhor
do que estávamos há um ano atrás, mas há um longo caminho ainda para E há correr. um cocktailzinho que apareceu aí agora, depois da Merck, aparece agora a Pfizer com comprimido, não é? Sim, um comprimido que poderá, portanto, para já, nos estudos realizados não morreu ninguém, contra 7 pessoas que faleceram devido à Covid-19, o que é ótimo, um resultado ótimo. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite, minha Luís. senhora, diga. Olha, isto já foi falado muita vez, mas eu agora é que estou a ver uma coisa. Por causa dos soldados do ultramar. Eu já uma vez tinha falado, já há muito tempo, mas o Sr. Rico disse que, mas eu não sei como é que é tratar isto. O Sr. Rico disse que mandava para a casa da pessoa o papel a dizer tudo. É que eu vou a Portugal no dia 22 deste mês. Sim. E eu gostava de poder levar assim as coisas para poder lá tratar. Sim, claro. Onde é que a senhora vive? Aqui em Hillside. Ok, então nós temos o seu número de telefone, entraremos em contacto consigo para ver como é que nos podemos encontrar para lhe dar todos os formulários que necessita, está bem? Está bem. O senhor ainda quer o meu e-mail? Não. Nós temos o número de telefone, não podemos pela aceitar. televisão não. Nós temos o seu número de telefone, de segunda ou terça-feira iremos ligar para si para conseguir esse e-mail, está bem? Pronto, muito obrigado. Obrigado. Em relação às viúvas e aos ex-combatentes, já sabem que se radicarem em Portugal, têm praticamente assegurada a possibilidade de poderem viajar em transportes públicos a não pagar nada ou então a pagar uma quantia mínima. Mínima, o que é também um dos benefícios que temos. Claro. Temos outra chamada, Luís? Última chamada, muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, somos, sim senhor, diga. Boa noite. Eu queria para falar com o Rico. Já está a falar com ele, diga. Diga, Ok, obrigado. É o seguinte, eu há tempos eu estive aí no escritório por causa daquele formulário que eu preenchi sobre o estímulo militar dos ex-combatentes. Ok. E você verificou tudo e estava tudo ok. E eu, passado uns meses, eu recebi uma carta a dizer-me que o meu processo tinha sido deferido para as Forças Armadas. Mas eu fiquei à espera que me pedissem mais alguma informação e nunca me disseram, nunca mandaram nada. Eu depois estive consigo aí nos escritórios e você verificou tudo, estava tudo ok e disse-me vamos aguardar até princípio de outubro e provavelmente até princípio de novembro. Pode haver alguma... Já recebeu a reforma de novembro? Não recebi nada. Ok, eu tenho o seu número de telefone, portanto nós teremos que enviar uma carta para saber porque é que não veio esse valor, que estava tudo correto, portanto temos que perguntar exatamente o que está a acontecer. Uma pergunta, já recebeu alguma comunicação ou carta em relação ao cartão de ex-combatente? Não. Ok, então vamos verificar as duas coisas, está bem? Ok. Você vai me chamar quando puder? Sim, segunda ou terça-feira, está bem? Ok. Tá bom, obrigado. Nestes casos, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E então vamos fazer uma pequenina pausa, já voltamos. Vamos para os parabéns. Temos um parabéns, um aniversário hoje. Eu pensava que era o Costa del Sol, mas não. Mas não, afinal é o contrário. Parabéns, então vamos lá. Happy birthday to you. Manuel Salgueirão, 92 anos de idade. Grande idade. Manuel, parabéns, muito obrigado. E agora vamos para a edição digital do Luso-Americano. O Presidente da República anunciou a dissolução do Parlamento e marcou eleições para 30 de janeiro. Luso-americanos com boa prestação nas eleições de 2 de novembro. A hora muda aqui nos Estados Unidos, já no próximo domingo. Seattle Rally não aceita a vitória de Murphy até à contagem final de todos os votos. São o rescaldo das eleições de terça-feira na edição online do Luso-Americano. E depois a descoberta da Merck. Merck anunciou primeiro comprimido para tratamento da Covid-19. Que já tínhamos mencionado, evidentemente, não é? Portanto, vamos despedir-nos, não nos resta outra coisa senão isso. Foi muito bom estar contigo outra vez. Um bom fim de semana para ti. E aí em casa também, um bom fim de semana para todos. Nós voltamos segunda-feira. Boa noite, até segunda, se Deus quiser. Boa noite.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.